Quais são os melhores investimentos de 2018? Onde investir em renda fixa agora neste ano? Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje nesse vídeo vai ser, na verdade, quase que um mini curso, uma mini aula, onde eu vou explicar para vocês quais são os melhores investimentos em renda fixa no ano de 2018. Vou tentar explicar para vocês sobre todos os tipos de investimento de renda fixa, se vale a pena investir e fica muito tranquilo se você não conhecer todos esses tipos de investimento, porque eu vou tentar explicar de forma rápida sobre cada um deles, se vale a pena, se não vale. Mas, se você não conhecer todos eles, fica tranquilo, coloca aqui nos comentários que se tiver alguma explicação que talvez não vai ficar tão clara para você, eu faço um vídeo explicando mais detalhes, faço até talvez uma série para a gente explicar sobre aquele tipo de renda fixa que você quer conhecer mais e assim me dar um norte sobre o que criar aqui no canal que você aqui que está assistindo o nosso vídeo quer conhecer mais, tá bom? Bom, se você está gostando aqui desse vídeo, aproveita para dar um like e, claro, se inscreve aqui no canal, que assim a gente cresce e traz conhecimentos para mais pessoas. Para falar de renda fixa, antes de mais nada, eu preciso começar a falar sobre os principais indicadores que, claro, mexem completamente nos investimentos de renda fixa, que são eles Selic, IPCA e o CDI, é claro. Para a gente falar disso, eu vou tentar trazer o Boletim Focus, que quem não sabe, o Boletim Focus é o principal boletim que fala sobre os indicadores que o mercado hoje prevê ou faz uma projeção sobre eles para os próximos 2 anos. Esse é um boletim semanal onde os principais economistas fazem projeções para esses e vários outros indicadores. Se você não conhece, joga aí Boletim Focus no Google, vai ser a primeira opção que você vai enxergar. Só baixar lá e você vai ter todo o boletim para você ver. Mas eu vou te falar o que saiu aí nos últimos boletins e o que o mercado espera para Selic, IPCA e o CDI. E a gente vai ter, assim, poder dar alguma diretriz do que a gente pode esperar para os principais investimentos de renda fixa. A Selic é esperado que a gente tenha aí até o final de 2018 algo na casa de 6,75% até o final do ano. Ou seja, a gente tem aí uma taxa de juros muito mais baixa do que nos últimos anos. O IPCA, ou seja, a inflação, na casa dos 4%. E o CDI, que sempre fica um pouquinho mais baixo aí do que a Selic, na casa de 6,5%. Portanto, a gente deve ter aí um ano com taxa de juros real, ou seja, CDI, né, a Selic, a taxa de juros menos a inflação, na casa dos 2,5%. Ou seja, muito mais baixo do que todos os anos anteriores aí, os últimos 3, 4 anos, quando a gente tinha aí taxa de juros no Brasil na casa de 14,25%. O primeiro investimento que eu vou falar é a poupança ou a caderneta de poupança, como é o investimento chamado. É o investimento mais feito pelos brasileiros, onde mais de 60% dos brasileiros que investem o fazem. É investimento de renda fixa, isenta de imposto de renda. E o mais interessante é que, como nem todo mundo sabe, quando a gente faz a poupança, ela serve, na verdade, para emprestar dinheiro ao banco do qual a gente faz, para que ele faça empréstimos ao financiamento imobiliário. É basicamente isso que acontece. Você empresta dinheiro para o seu banco e o seu banco, por sua vez, empresta dinheiro para financiar imóveis para outras pessoas, é claro. E o que é interessante é que nem todo mundo entende isso, mas toda vez que você faz um investimento no banco, o seu banco usa o seu dinheiro para emprestar para outras pessoas. O banco tem essa função, né? O grande business do banco, o grande negócio dele é comprar e vender dinheiro, comprar barato de você e vender caro para outra pessoa. Ou seja, ele pega o dinheiro seu, te paga os juros mais barato possível e ele vai vender o seu dinheiro, ou seja, emprestar para outras pessoas o mais caro possível. É o que a gente chama de spread bancário, é para isso que o banco existe. É justamente para isso que a poupança é usada. É por isso que no Brasil, infelizmente, por falta de educação financeira, a poupança é o investimento mais feito no Brasil. Por quê? Porque é o investimento que menos paga no Brasil. É um investimento onde as pessoas deixam dinheiro lá e, assim, é um dinheiro barato para o banco e, infelizmente, as pessoas não têm essa noção.
Bom, se você está aqui é porque você está começando a ter o mínimo de noção e eu vou te explicar sobre outros tipos de investimento para você aprender a não deixar dinheiro no banco e fazer o seu dinheiro render mais. Então, vão comigo, vão aprender sobre outros tipos de investimento. Mas antes, deixa eu te explicar o que você deve deixar de dinheiro na poupança. A poupança serve para algumas coisas. Deixa eu te explicar duas coisas que acontecem. A poupança, ela existe em dois tipos de remuneração. A poupança velha e a poupança nova. A poupança velha teve uma modificação nela nos últimos anos, que tem dois tipos de remuneração. Na poupança velha, ela paga TR, que é a taxa referencial, mais 0,5% ao mês. Na poupança nova, ela depende de um gatilho que é a taxa Selic. Se a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, ela paga exatamente como a poupança velha. Se estiver abaixo, ela paga 70% da Selic, tá bom? Então fica bem atento quanto a isso, porque na poupança nova tem esse gatilho. E aí você vai entender se faz sentido você manter o investimento na poupança ou não. Na grande maioria das vezes, não vale a pena. Bom, qual que é o montante que você deve deixar na poupança? Para você não deixar o dinheiro na conta corrente, que também é um lugar onde não rende absolutamente nada, com exceção talvez do Nubank, que hoje te faz algum rendimento se você deixar o dinheiro na conta corrente, eu acho que vale a pena você deixar na poupança no máximo um mês das suas despesas mensais. De resto, você tem outras opções que eu vou falar aqui no vídeo, como CDB, LCI, LCA, LC e outros investimentos mais longos, mas deixa no máximo um mês das suas despesas mensais na poupança, não mais do que isso, como uma forma aí de uma liquidez ultra rápida. Se você precisar de uma liquidez com mais de um mês, tem outras opções que você pode usar, desde opções de renda fixa quanto opções de fundos, que eu vou falar em outro vídeo, mas existem outras opções que vão ser muito mais vantajosas do que a poupança, tá bom? Então eu falei da poupança, falei que ela não é um bom investimento, não vale a pena em 2018, não valia a pena antes, eu acho que nunca vai valer a pena. Se você estiver deixando dinheiro na poupança, você está, na verdade, deixando dinheiro para o seu banco. Na verdade, em alguns anos já, que você deixa o dinheiro na poupança por muitos e muitos anos e quando você vai ver, o dinheiro ficou lá e quem está ganhando dinheiro, na verdade, é o seu banco e não você. Então, presta atenção nisso. Bom, o segundo investimento que eu vou falar é o CDB. O CDB é um pouquinho diferente aí da poupança, ele tem imposto de renda. Ele é um bom investimento em 2018? Ele é se você procurar, claro, um bom emissor. Primeiro, o que você tem que saber? Você tem que saber se você está fazendo um bom investimento num bom banco, você tem que saber qual que é o rating desse banco, você tem que saber que todos os investimentos aí em CDB são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, então ele é garantido até 250 mil por instituição e por CPF até o limite de R$1 milhão. Isso aí é uma novidade agora em 2018, então você precisa ficar muito atento quanto a isso. E o que eu acho interessante é que essas taxas aí em 2018 estão aí variando desde, para quem tem procurando aí liquidez diária, desde 100% do CDI, indo aí até acima de 122% para ir para 2, 3, 4 anos aí de carência. Então, se você procurar bem, se você procurar aí os investimentos de CDB, você vai conseguir achar aí boas taxas. Se você está aí investindo com menos de 100% do CDI, mesmo com uma liquidez menor do que com carência, você está tendo algum investimento ruim, e eu tenho certeza que tem muita gente aí nos principais bancos do país que está tendo isso. Então, se você está vendo esse vídeo aí, você tem 98 do CDI, 97 com carência, sem carência, não importa, você está aí fazendo um mau investimento, você tem aí possibilidade de investir melhor. Presta atenção que você tem boa possibilidade. Eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo, vai ter um PDF para você baixar, aonde que eu achei essas taxas, então você baixa aí, você vai deixar teu e-mail, você baixa e eu te mostro onde que tem essas taxas, tá bom? De novo, é um bom investimento para quem está procurando aí ter investimento com segurança. Tem que ficar atento porque a gente está com uma Selic baixa, então assim, não tem muitas oportunidades quando a gente procura CDB. Tem boas oportunidades para quem procura e vasculha bastante, mas não dá para ir crescer o patrimônio de forma significativa, mas dá para achar sim, se você vasculhar bastante, aí você vai conseguir achar investimentos aí, achando aí até 122, 123% do CDI sim, tá bom? LCI e LCA, bom, esse ano aqui a gente deve ter
ainda o começo de um reaquecimento aí da parte imobiliária no país, né? Ainda está muito fraco e para quem sabe, LCI, LCA, ele tem o laço imobiliário, ou seja, só existe o investimento LCI e LCA se tem o financiamento imobiliário, e como a gente está aí com reaquecimento da economia, ainda está muito devagar, então a gente deve ter uma escassez aí no laço imobiliário, então deve ter poucas LCIs e LCAs. A LCI e LCA é interessante, é um ativo interessante porque é isento de imposto de renda, isso é muito legal, que nem a poupança. Diferente da poupança, a LCI e LCA ela tem rendimento diário, né? A poupança a gente tem a questão do aniversário. Então, assim, se você tira antes do aniversário, você perde o rendimento da poupança. Na LCI e LCA, não, né? Você tem a possibilidade de tirar a qualquer momento e ter o rendimento, tá? Então, isso é uma vantagem de LCI e LCA em consideração aí quando a gente fala com a poupança. LCI e LCA tem essa vantagem. Os rendimentos que você vai achar nesse ano vão aí desde 85 do CDI, indo aí até os 97, quando a gente fala aí são isentos de imposto, então 97 do CDI é bem interessante sim quando a gente fala aí de LCI e LCA. De novo, tem um link aí na descrição do vídeo, onde eu tenho aí, onde eu achei essas taxas e onde você consegue encontrar, tá bom? De novo, são ativos interessantes, mas a gente está com a taxa de juros lá embaixo, talvez não sejam os melhores ativos de renda fixa. Eu vou falar já já quais são os ativos de renda fixa que eu realmente gosto, que eu acho que valem a pena, e eu vou falar para vocês em seguida. Bom, o próximo investimento em renda fixa que eu vou falar com vocês são as letras de câmbio. Eles são aí, talvez, vamos colocar aí como CDBs das financeiras. São bem interessantes. São normalmente com prazos mais longos, tem uma carência bem longa também. Tem taxas interessantes, tá? Nem todo mundo conhece, tá? Normalmente você vai ver sendo distribuído somente pelas corretoras. Nos bancos não são muito conhecidos. Eu acho que eu nunca vi nenhum banco distribuir uma letra de câmbio. Pelo menos não me lembro disso. Se alguém viu aí, coloca nos comentários porque é novidade para mim. As taxas que você vão encontrar, eles são bem parecidos com o CDB, então tem imposto de renda, vão desde 116 para um ano, chegando até pouco mais de 122% aí para quem vê investimentos aí acima de 2, 3 anos. Então, como eu te falei, são parecidos com os CDBs, eles são realmente os CDBs das financeiras, são as letras de câmbio, não tem nada a ver com variação cambial, tá? Ou seja, com troca de moeda, com moeda estrangeira, são realmente títulos das financeiras, um título de renda fixa, mas não tem nada a ver com troca de títulos aí de moeda estrangeira. Bom, os próximos títulos que eu quero falar com vocês são os títulos do Tesouro Direto. Tem muita gente que gostou desses títulos, foram uma grande alternativa da poupança, tem sido aí avassaladora a mudança de muita gente da poupança para esses títulos. Nós temos 3 tipos de títulos, né? O Tesouro Selic, que rende aí a taxa Selic, ou seja, é uma grande alternativa realmente à poupança, né? A poupança que rende a taxa de juros brasileira, o Tesouro Selic rende também, então é uma grande alternativa. A gente tem o Tesouro Pré-Fixado e tem o Tesouro que rende uma taxa de juros pré-fixada, e a gente tem o Tesouro IPCA+, que aí rende a inflação mais uma taxa de juros pré-contratada. O Tesouro Selic, ele tem imposto de renda, hoje em dia está rendendo a Selic, que aí o que eu falei para vocês no comecinho do vídeo, ele vale aí, deve render aí na casa dos 6,75, é o que é esperado pelo mercado. De novo, é um bom investimento, é super seguro, mais seguro inclusive do que a poupança, né? É o único tipo de investimento é o único tipo de investimento que é realmente garantido pelo Tesouro Nacional, ou seja, pelo governo. A poupança não é garantida pelo governo federal, ou seja, o que todo mundo acredita que a poupança é garantida pelo governo federal não é. Quem garante a poupança é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, o único investimento realmente garantido pelo Tesouro Nacional é os títulos do Tesouro, tá bom? Agora, quando a gente olha para os outros 2 tipos de títulos, seja o Tesouro Pré-Fixado, seja o Tesouro IPCA+, nós temos 2 tipos de títulos que minguaram bastante as suas taxas. A gente tem o Tesouro Pré-Fixado que chegou a pagar quase 16% ali no finalzinho de 2014, hoje já estão abaixo de 10%. São bons investimentos ainda quando a gente fala que a taxa aí
Selic tá abaixo dos 7%, eles estão pagando hoje na casa dos 9, 9,5%, sim, valem a pena, são títulos pré-fixados ainda bons, tá? Valem a pena, valem. Para quem está procurando aí um título pré-fixado pode fazer bastante sentido. Lembra que se essa taxa de juros subir, você pode talvez até ter um rendimento negativo, se ela subir aí drasticamente. Para quem procura um título de longo prazo, como os títulos IPCA+, que estão pagando aí na casa de inflação mais 4,5%, pô, 4,5% de juros real ainda é bastante coisa. De novo, para você ter aí o controle da inflação mais 4,5% de juros real, quando você olha para o Brasil em comparação com o mundo, 4,5% de juros real é muita coisa. A gente tem aí juros negativos na grande maioria do mundo. Muitos dos países que estão saindo aí de grandes crises, no máximo tem juros aí na casa de 1%, quando muito 1,5%, na grande maioria ainda abaixo de 1% de juros real. Então assim, 4,5% de juros real que a gente tem no Brasil é coisa pra caramba. A gente está acostumado com juros na casa de 6%, então assim, 4,5% a gente fica até triste, mas pensando aí no Brasil, eu acho que 4,5% ainda é bem relevante, ainda pode ser um bom investimento em 2018, o Tesouro IPCA+, independente de qualquer ano, tá? Aí você tem que muito mais casar aí quando você vai pensar qual que é a sua aposentadoria, se vale a pena, se não vale. Bom, agora a gente chegou nos últimos dois tipos de títulos de renda fixa que eu realmente gosto e que eu acho que fazem muito sentido para a gente investir em 2018. São títulos que eu gosto, que eu acho que valem a pena, que se você realmente quer investir em 2018 em renda fixa, sem tomar muito risco e ter aí realmente bons rendimentos, bons resultados, boa rentabilidade com baixo risco ainda, porque você está investindo em renda fixa, tendo, claro, o devido cuidado de escolher bem, de saber investir direito e, claro, ter o cuidado de fazer isso, são as debêntures, os CRIs e os CRAs. Né? Para quem não sabe, as debêntures são títulos aí quando a gente investe, onde você empresta dinheiro para uma empresa, e os CRIs e CRAs eles são parecidos aí com as LCIs e LCAs, tirando o intermédio aí dos bancos, ou seja, você está então emprestando dinheiro diretamente para uma empresa de um setor imobiliário, né? Ou seja, que você está fazendo aí, tirando o intermediário bancário, tá? Bom, o que é legal desses tipos de títulos é que eles são isentos de imposto, tá? Principalmente quando a gente fala aí das debêntures incentivadas, ou seja, as debêntures de infraestrutura. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui de rentabilidade delas e, de novo, aqui no link na descrição eu vou deixar aí quais são os títulos que eu mais gosto. Clica lá, baixa o PDF e vai ter os principais títulos que eu gosto, que eu acho que valem a pena e que vocês podem procurar nas suas corretoras para vocês comprarem e achar. De novo, isso daqui não é uma recomendação, são os títulos que eu, Jonathan, gosto, que eu acho que fazem sentido. De novo, são os títulos que eu gosto, não são recomendações de compra. Façam a sua escolha por sua própria necessidade. Se vocês gostarem, vocês podem comprar, se vocês acharem que vale a pena. Se não acharem, não comprem, sigam as suas próprias escolhas, tá bom? Bom, o que eu acho legal desse tipo de título é que eles são isentos de impostos, eles são títulos de crédito, ou seja, você ainda consegue negociar esses títulos a mercado, você consegue aí fazer trade com esses títulos de renda fixa e sair com ágio ou às vezes até com um deságio, fica atento quanto a isso e consegue aí tirar algum tipo de remuneração extra com esse tipo de investimento, tá? O que eu acho que é legal em 2018 é que a gente tem ainda alguns títulos que não foram tão bem precificados pelo mercado, então dá pra gente buscar algum tipo de remuneração e buscar aí, quando a gente olha, por exemplo, para o título do Tesouro, muita gente olha para o Tesouro de forma até meio que massiva, né? Muita gente foi para o Tesouro e as taxas caíram de forma até forte desses últimos anos. Então, assim, quando a gente olha para título de crédito, que é um mercado ainda não tão massificado, a gente olha que tem spreads muito grande. Então, quando a gente pega esses títulos e consegue pesquisar taxas que são interessantes e que a gente pode ainda
buscar ainda rendimentos interessantes, porque o mercado ainda não está precificando esses títulos do jeito que deveria. As taxas ainda estão gordas o suficiente para a gente ter bons rendimentos e talvez ainda pegar uma compressão de taxas que pode nos dar algum ágio nesses títulos aí na frente, daqui 6 meses, 1 ano, 2, e que pode nos dar um dinheiro extra na hora de vender esse título no mercado secundário ali na frente, tá? Para quem não sabe, esses títulos eles têm um valor de mercado e que a gente pode vender lá na frente valendo mais do que a gente comprou, tá? E ainda ter o rendimento dele ao longo do tempo. Então, são títulos aí que eu gosto. Eu vou colocar aí no PDF aí embaixo alguns dos principais títulos que eu gosto. Clica aí no link da descrição e vejam os títulos que eu mais gosto, tá bom? Bom, as debêntures hoje, para esse ano de 2018, esse comecinho do ano de 2018, e deve se estender para o restante do ano, estão aí nas taxas mais ou menos de IPCA mais 4 a IPCA mais 6, a depender do rating. Eu tô falando aí de rating A até AAA, tá? Eu tô falando então de uma categoria aí de boas pagadoras, ou seja, de boas credoras, que o mercado realmente considera que são boas para você investir. Tá? Quando a gente vai... os CRIs, normalmente eles são ou IPCA+, ou então CDI+. E aí a gente vai encontrar desde CDI menos 1 até CDI mais 1, tá? É mais ou menos essa média que a gente acha. E também muito parecida aí na parte do IPCA, parecida aí com o IPCA das debêntures, desde IPCA mais 4 até IPCA mais 5,5 é o que a gente acha aí nos CRIs e CRAs. É por aí que a gente está achando a rentabilidade dentro dos CRIs e CRAs e das debêntures. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, os títulos que eu mais gosto, que eu acho que valem mais a pena em 2018 são as debêntures, CRIs e CRAs. Preste atenção nesses títulos que vão ser os títulos para fazer aí a festa em 2018. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve, dá um like aqui no vídeo. Grande abraço e bom 2018, bons investimentos em renda fixa. Até o próximo vídeo.